Vamos, tricolores! Mais um vídeo aí pro canal. Hoje a gente vai falar sobre a atualização do mercado da bola. Vamos falar sobre a briga entre a FIFA e a CBF e vamos também falar sobre o Mundial, beleza, pessoal? Então vamos lá pro vídeo. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like e compartilhar esse vídeo para todos os amigos aí, pra gente chegar a cada vez mais tricolores como eu, como você, beleza? Então vamos lá pro vídeo, pessoal. Então vamos falar sobre essa briga entre a CBF e a FIFA. Então, o pior aconteceu, pessoal. Se vocês viram meus vídeos anteriores, eu falei em um dos vídeos que a FIFA e a CBF estavam numa briga, que a FIFA enviou uma notificação para a CBF, porque estava a CBF, os ex-presidentes da CBF estavam entrando com ações contra o atual presidente aí da CBF, que é o Edinaldo Rodrigues. Então a FIFA havia ameaçado caso a CBF retirasse aí o atual presidente, que ela ia tirar a CBF como afiliada aí da FIFA. Então o pior aconteceu, vamos falar sobre isso agora. Isso porque toda essa situação, todo esse processo aí contra o Edinaldo Rodrigues foi aí para a Justiça Comum Brasileira, e a Justiça Comum Brasileira anulou a eleição da CBF em que o Edinaldo foi eleito aí presidente. Então, situação realmente complicada, e com isso aí, como a FIFA havia ameaçado de retirar a CBF aí da afiliação da FIFA, isso tem implicações muito complicadas se isso realmente acontecer. Então, se realmente a FIFA tirar a CBF aí como afiliada, todas as competições em que os times brasileiros jogam, competições internacionais, esses times brasileiros, os times brasileiros não poderão jogar mais. Isso mesmo, pessoal. Então, assim, recapitulando, a Justiça Comum anulou a eleição aí do presidente Edinaldo, em que ele foi nomeado presidente, porque eles entenderam que essa eleição foi uma eleição injusta, porque botaram pesos aí em votos. Então isso fez com que essa eleição fosse anulada pela Justiça Comum do Rio de Janeiro, e a FIFA tinha ameaçado, caso isso acontecesse, dela tirar a CBF aí como afiliada da FIFA. E com isso, os times brasileiros, inclusive a seleção brasileira, não poderá jogar, por exemplo, aí a Copa do Mundo. Então, Fluminense, por exemplo, que vai jogar o Mundial, se isso acontecer, se a FIFA realmente fizer o que ela havia prometido, o Fluminense não poderá jogar o Mundial, e também os times brasileiros no ano que vem não poderão jogar, por exemplo, a Libertadores nem a Sul-América, e, cara, cenário totalmente catastrófico. Então, essa informação, pessoal, o que teve de atualização aí é que o Fluminense provavelmente não vai ser prejudicado, pelo menos no Mundial, porque já está muito em cima. Mas, por exemplo, o Fluminense pode não jogar a Recopa do ano que vem aí contra a LDU. E então vamos aguardar aí a cena dos próximos episódios aí para ver se realmente a FIFA vai cumprir com a ameaça que ela fez. E a informação que a gente tem atualizada é que a FIFA fez uma reunião com a Conmebol para analisar o caso aí com mais calma, para ver se realmente procede essa questão aí das eleições ter sido meio que fraudadas, ter sido inadequadas, para ver se ela vai realmente cumprir com o prometido e retirar a CBF aí como afiliada dela. Então, assim, muito complicado, situação bem complicada, apreensiva, mas a princípio a questão aí do Mundial, o Fluminense vai jogar, beleza, pessoal? Então, conforme for atualizando aí as informações, eu passo aqui para vocês. Então, próxima informação, vamos falar aí sobre o Mundial, né, pessoal? Então, o Mundial de Clubes está chegando aí, faltam apenas 9 dias para o Fluminense disputar o Mundial, que o Fluminense vai jogar a partir do dia 18 de dezembro. Então, vamos falar em tudo, o caminho todo aí que o Fluminense vai disputar, porque você sabe com quem o Fluminense vai disputar? O Fluminense vai disputar contra o Auckland City, a semifinal, vai disputar com o Al Ahly ou o Al Ittihad. Então, eu também estava bem confuso, então busquei informações, e a partir dessas informações eu vou passar aqui para vocês. Então, o Mundial vai começar dia 12 já de dezembro, na data que o Fluminense vai embarcar para a Arábia Saudita. Então, os times aí que provavelmente que poderão jogar contra o Fluminense vão começar essa disputa já no dia 12. Isso mesmo, dia 12 começa já alguns jogos. Então, vamos falar sobre esses jogos aí para vocês. Só a parte do que o Fluminense, do lado da chave do Fluminense.
Então, dia 12 de dezembro já tem um jogo importantíssimo aí que pode definir qual será o rival do Fluminense na semifinal do Mundial. Então, dia 12 de dezembro, na terça-feira que vem, o Al Ittihad disputa uma partida contra o Auckland City às 15 horas. Então, pessoal, vocês aí que gostam de futebol já podem acompanhar esse jogo aí, porque um desses times podem aí ser o rival do Fluminense na semifinal do Mundial. Então o jogo vai ser na próxima terça-feira, às 15 horas, horário de Brasília. E o favorito aí é o Al Ittihad, porque ele tem os melhores jogadores, como o Benzema e o Kanté. Beleza, pessoal? Então vocês entenderam, né? Desse jogo, quem ganhar essa partida vai disputar no dia 15 de dezembro, na próxima sexta, contra o Al Ahly, às 15 horas, horário de Brasília também. Ou seja, o vencedor do jogo do dia 12 vai disputar contra o Al Ahly no dia 15, que vai ser aí às 15 horas e na próxima sexta-feira. Então, como a gente falou aqui que o favorito é o Al Ittihad, digamos que o Al Ittihad vença a partida contra o Auckland City. Então eu disputaria o Al Ittihad contra o Al Ahly. E quem for o vencedor dessa partida, aí sim que disputará contra o Fluminense no dia 18 de dezembro, na segunda-feira da outra semana, não sei se essa semana próxima, disputaria contra o Fluminense a semifinal. Entenderam, pessoal? Então é isso. Então provavelmente quem vai disputar contra o Fluminense é o Al Ittihad, que a gente acredita que ele, por ele ter melhores jogadores, a probabilidade dele disputar contra o Fluminense é maior, mas o Al Ittihad vai disputar ainda contra o Auckland City, e se ele vencer, ele disputa aí contra o Al Ahly, e se ele vencer o Al Ahly, aí que ele disputa essa partida da semifinal contra o Fluminense no dia 18. Então, nesse jogo da semifinal, a gente não tem favorito, o Fluminense vai pegar pedreira, seja qual for o time, e vamos ver aí, vamos torcer pro Fluminense aí, que essa partida aí vai ser na segunda-feira próxima, dia 18, às 15 horas também, horário de Brasília. Então aí, se o Fluminense vencer, ele avança para a final, e caso o Fluminense perca essa partida, ele disputará o terceiro lugar. A disputa do terceiro lugar será na sexta-feira, essa sexta da semana dessa que vai entrar, a próxima sexta, às 11h30, que vai ser no dia 22, né? E a disputa da final, ou seja, caso o Fluminense vença, ou mesmo que o Fluminense não vencer, de qualquer forma, a disputa da final vai ser também na sexta-feira, do dia 22, às 15, só que vai ser às 15 horas, horário de Brasília. Então é isso, pessoal. Esse é o caminho do Fluminense, o caminho dos times que vai jogar contra o Fluminense. E se o Fluminense vencer a semifinal, que provavelmente o pessoal tem falado aí, que pode ser o Al Ittihad, o Fluminense vai disputar a final no dia 22, às 15 horas, horário de Brasília. E caso o Fluminense perca a semifinal, o Fluminense vai disputar no mesmo dia 22, só que 11h30 da manhã, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Então, vamos para a próxima notícia. Vamos falar sobre o mercado da bola. Isso mesmo, pessoal. Mercado da bola, o Fluminense aí está sondando um outro volante, um volante do Coritiba. Além aí do Christian, que eu já falei também no vídeo passado, do Atlético Paranaense, o Fluminense sonda um jogador da mesma posição e de um time do mesmo estado, né? Que o Fluminense agora está observando o volante Bruno Gomes, isso mesmo, Bruno Gomes do Coritiba. Coritiba rebaixado aí para a Série B. Então, de acordo com a Rádio Brasil, o nome aí do Bruno agrada o Fernando Diniz, porque o Fernando Diniz acha que é um bom jogador, e se isso acontecer, o Fluminense realmente conseguir trazer o jogador, vai ser um jogador que agrada muito o Diniz. Lembrando aí que o jogador, o Bruno, ele tem 45 jogos pelo Coxa e marcou 3 gols e foi destaque aí do time que foi para rebaixamento, não, Curitiba. Então, assim, o Christian, como eu falei no vídeo passado, ele tem 7 gols e algumas assistências, se eu não me engano. E o Bruno, ele tem apenas 3 gols e não, provavelmente aqui, pelo que foi noticiado aqui na informação, ele não tem nenhuma assistência. Então, assim, se comparar o Christian do Atlético Paranaense com o Bruno do Coritiba, pelos números, né, o Christian é muito melhor, mas em compensação, o Bruno também, como o time dele, o Coritiba, foi rebaixado, ele pode ser que tenha maior probabilidade de vir para o Fluminense por ter essa facilitação do jogador, do time do jogador ter sido rebaixado, né, pessoal? Então, vamos lá para outra informação do mercado da bola, e que é a notícia que bombou nessa sexta-feira. Isso porque o Fluminense acertou com o Renato Augusto, pessoal.
Informação do GE, é isso mesmo, o Fluminense acaba de acertar com o Renato Augusto do Corinthians, então já está tudo certo para a venda do jogador e só falta o jogador assinar o contrato. Vamos saber sobre essa informação agora mesmo, detalhes dessa informação. Então, o técnico do Corinthians, Mano Menezes, que é o técnico do time onde o Renato Augusto joga, disse que não conta com o jogador para a temporada de 2024. Isso mesmo. Então ele descartou o jogador, falou que não vai precisar do jogador para a temporada de 2024 e, sabendo disso, os empresários do jogador fizeram uma reunião no CT Carlos Castilho com os representantes do Fluminense e acertaram o contrato de 2 anos aí do Renato Augusto no Fluminense. Isso mesmo. Já está até acertado o tempo que o Renato Augusto vai jogar no Fluminense, e esse tempo de contrato aí seriam de 2 anos a princípio. O meia irá receber menos que ele recebia no Corinthians, mas não foi revelado qual o valor que ele vai receber no Fluminense. Então o Renato Augusto está de férias fora do Brasil, por isso ele não participou aí da reunião, só participaram aí os empresários dele. E assim que ele voltar, ele vai fazer os exames, aqueles exames normais que os jogadores fazem para poder jogar no outro time, e já vai assinar o contrato. O jogador aí de 35 anos ainda tem um contrato com o Corinthians até o final desse ano, até dezembro. Então, acabando aí, e como o Corinthians não tem interesse mais no jogador, o jogador vai vir de graça, que é exatamente a forma que o Fluminense gosta de contratar. Então, o Fluminense, recapitulando, o Fluminense demonstrou interesse pelo Renato Augusto, já que estava especulando-se que o Corinthians poderia não renovar com ele, e o próprio jogador também disse que ele tinha interesse em jogar com o Fernando Diniz. Eu falei isso no vídeo passado, se vocês não viram, confiram. Então, deu esse match, vamos assim dizer, né, ter um interesse do Fluminense no Renato Augusto, e o Renato Augusto tem interesse, principalmente, em jogar pelo Fluminense, para ser treinado pelo Fernando Diniz. Então, o jogador também teve passagem pelo Fluminense no futsal quando ele era criança, o que também pode ser que tenha contribuído para a vinda dele. Lembrando aí os números do Renato Augusto, ele fez 45 partidas pelo Corinthians nessa temporada, sendo que ele fez 6 gols e deu 10 assistências. É isso aí mesmo, pessoal. O que vocês acham do nome? Poxa, eu, como falei no vídeo passado, confiram aí o vídeo passado se vocês não viram, eu falei que é um nome interessante. Renato Augusto, ele na Copa do Brasil ano passado, ele destruiu, foi ele que eliminou o Fluminense da Copa do Brasil, praticamente. E só que o problema é que ele tem uma mesma situação aí física que o Ganso, né? Então ele tem aquele problema físico, ele fica muito tempo no departamento médico, e o Ganso também, que é meia, os dois são meia, tem o mesmo problema, não o Ganso não fica afastado, mas eles têm o mesmo problema físico, limitação física. O Ganso tem essa performance baixa porque ele tem uma limitação física, e o Renato Augusto também, que acaba de vir para o Fluminense, tem essa limitação. Então vamos ver o que vai acontecer. É um nome bom, mas o jogador já tem 35 anos, já está em declínio de carreira, e tem um mesmo jogador com um aspecto parecido com ele no time, que é o Ganso. Então vamos ver, já está contratado, então não tem mais o que possa ser feito. Então, que Renato Augusto traga bons jogos pra gente, que ele faça bons jogos e traga alegria aí pra nossa torcida, né, pessoal? Então o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar, dar like e se inscrever no canal, beleza? Vamos, tricolores!